Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, em comunhão com toda a igreja, dia 28 de agosto, nós celebramos Santo Agostinho, grande Santo Agostinho. Por isso, nós convidamos especialmente você a acompanhar também o Inspira Santo do dia de hoje, meditando sobre esse santo doutor da igreja. Aqui, no Palavra Encarnada, nós vamos nos voltar para o Evangelho do dia. E mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje, o Evangelho que está em Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse trecho do Evangelho, o Evangelho duro de Jesus em relação aos mestres da lei e aos fariseus, que já estavam aqui a essa altura perseguindo Jesus há um bom tempo, tentando encontrar uma forma de pegar Jesus em algum erro, condená-lo de alguma forma, o que de fato depois acabou acontecendo. Jesus foi morto pela trama que foi realizada exatamente por esse tipo de pessoas: fariseus, mestres da lei, saduceus, líderes daquela época que perseguiram Jesus de todas as formas, levando Jesus até a sua crucificação. E nesse momento em que Jesus é muito duro com eles, Jesus diz: vós sois como sepulcros caiados. O sepulcro caiado é um sepulcro enfeitado por fora. Por dentro existe um cadáver, existe um corpo morto, inclusive em decomposição, certamente fedendo. Mas por fora do sepulcro, onde está esse corpo morto, esse cadáver, está tudo enfeitado. Isso é um sepulcro caiado. Por dentro é morte, é podridão. Por fora é a aparência enfeitada de beleza e tudo mais. E rezando com esse evangelho, em que Jesus chama a atenção para a hipocrisia, ou seja, para a falsidade dos fariseus e dos mestres da lei, porque por fora queriam aparecer como uma coisa maravilhosa, mas por dentro eram podres, eram mortos, porque queriam mal. Ao ver Jesus chamar a atenção dessa hipocrisia, dessa falsidade dos mestres da lei e dos fariseus, rezando com isso, eu me lembrei desse trecho que sempre me choca um pouco quando eu leio, que está no capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando São Paulo fala sobre a caridade, sobre o amor. E lá no versículo 3, São Paulo diz assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. E por que eu particularmente partilho com vocês que eu fico muito mexido com isso? Porque o serviço aos pobres, o amor aos pobres, é uma coisa muito querida, muito valiosa para o nosso carisma. E ler São Paulo dizer que é possível distribuir todos os bens aos pobres, mesmo assim sem caridade, portanto, sem valer nada, é algo que me parece uma profanação. O que é profanar alguma coisa? É você pegar algo que é sagrado e usar para outros fins, para outras finalidades,
que não são sagradas, que não são santas. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que pega o altar da missa e leva para, sei lá, colocar cartelas de bingo para fazer um bingo usando aquela mesa. É uma profanação. Você pega algo que é sagrado, algo que foi consagrado para o serviço a Deus, e você usa aquilo para qualquer coisa. Ou então, pior ainda, uma pessoa que pega hóstias consagradas e derrama essas hóstias consagradas no chão. Ela está pegando algo que é sagrado e está usando com uma outra finalidade. No caso das hóstias consagradas, uma coisa horrível, pecado gravíssimo. Pegando o próprio corpo do Senhor e jogando no chão. Meus irmãos, o amor aos pobres, o serviço aos pobres é algo muito santo, é algo muito sagrado. Porque como Mateus 25 deixa muito claro, como Jesus deixa muito claro em Mateus 25, é um caminho privilegiado de salvação. E assim, nos entristece saber que é possível que uma pessoa pegue isso que é tão sagrado e transforme em uma profanação. E como é que nós podemos profanar o serviço aos pobres? Uma forma em que o serviço aos pobres pode ser profanado é exatamente em relação àquilo que Jesus chama a atenção dos mestres da lei e dos fariseus no evangelho de hoje. Através da soberba, da vanglória. Esses mestres da lei, esses fariseus, que por dentro não tinham nada. Era só morte, era só podridão, era só trevas. Mas tinham a aparência de pessoas de Deus, pessoas maravilhosas. Mas era máscara, era falsidade, era hipocrisia. Era só por fora, era só soberba, era só vanglória, era só para aparecer que eles faziam jejuns, que eles faziam orações na frente das pessoas, que eles vestiam aquelas vestes chamativas. Era só para chamar a atenção. Mas por dentro não existia nada de amor, de caridade, de virtude, de amor a Deus. Meus irmãos, nos examinemos para que isso nunca aconteça no meio de nós. Para que a gente nunca se deixe levar pela soberba, pela vanglória. Servir a Deus, servir os pobres só para aparecer, só para ser aplaudido, só para ser reconhecido. Usar uma coisa que é tão sagrada, tão santa, sei lá, usar os pobres para se promover, usar o trabalho social que é feito para se envaidecer diante dos outros. Pior ainda, para tentar obter certos ganhos diante dos outros, usando os pobres. Pessoal, nós temos rezado, estamos no tempo Filhos da Luz, em que todos nós somos chamados a sermos guardiões do Emanuel. Sejamos guardiões também em relação a isso. Especialmente aqueles que, na nossa comunidade, de algum modo são pastores, que a gente vigie para que ninguém se perca pela soberba, pela vanglória, fazer as coisas por vaidade, fazer para que os outros vejam, para que tenha reconhecimento, para ganhar algo em troca. Nunca pode ser assim. Nunca. Isso nunca pode acontecer em nível comunitário, óbvio, a comunidade fazer uma coisa, usar os pobres para aparecer. Isso seria um pecado gravíssimo contra o nosso próprio chamado, a nossa própria vocação. E nem permitir que pessoas individuais façam isso, porque isso é um caminho de perdição. É uma profanação diante de algo que é muito sagrado. Muito sagrado. E Jesus está sendo muito duro na passagem de hoje com os mestres da lei e com os fariseus, exatamente porque eles estavam profanando algo que é muito sagrado. A palavra de Deus é algo muito sagrado. O templo era algo sagrado. Mas eles estavam se utilizando da palavra de Deus, do templo, para obter benefícios pessoais, para serem aplaudidos, reconhecidos. Não. O nosso caminho é, como dizem os nossos escritos, é descer. É a alegria de ocupar os últimos lugares. É ter a alegria de desaparecer para que o Cristo apareça, como São João Batista.
É a alegria de ser pequeninos, como São Francisco. É a alegria de sermos pavio, que ali escondido faz a sua parte. É uma alegria do escondimento, que é exatamente o contrário dessa busca por aparecer, sobre a qual Jesus chama a atenção daqueles mestres da lei e fariseus e a nossa também, para que a gente não caia nesse mesmo erro. Façamos esse exame de consciência a partir da passagem de hoje. Será que há resquícios de orgulho, de soberba, de vanglória no nosso serviço, no nosso apostolado, especialmente no nosso serviço aos pobres? Será que nós precisamos ser mais purificados em relação a isso? Será que nós estamos talvez sendo omissos diante de irmãos, especialmente irmãos que estão sob o nosso pastoreio ou que estão fraternalmente na caminhada com a gente? A gente percebe isso e nunca tem a caridade de chegar para o irmão e procurar ajudar, chamar a atenção inicialmente ali de forma discreta, mas de uma forma humilde e sincera. É caminho de perdição, a soberba, a vanglória. E se a gente percebe isso dentro de nós, é sinal de que a nossa alma está enferma, está espiritualmente doente. E a gente precisa de cura. E a cura é o exercício da humildade e da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. Que Deus apareça. É o Cristo que age em nós. As pessoas precisam do Cristo e não simplesmente da gente. Que o Cristo apareça, que o Cristo reine, o Cristo ressuscitado apareça em nós para os outros. E que a gente tenha a alegria de não aparecer. Que a gente tenha a alegria de estar no último lugar. Que a gente tenha a alegria de ser pavio, que se consome sem ser notado, mas que se consome com todo o ser e com toda a alegria. Meditemos sobre isso. Peçamos especialmente hoje a graça de uma verdadeira pobreza, de uma verdadeira humildade, e que Santo Agostinho interceda por nós, juntamente com a Virgem Maria, que a gente possa colher os frutos do Evangelho de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.